me senti até importante, né? Estar perto de umas feras da comunicação. Eu que não sou nada de comunicação, não entendo nada. Tô aqui só para aprender na internet com vocês. Mas tu acha que se tu não fosse importante, nós ia estar aqui, rapaz? Muito bem, quero mais convidados assim, viu, professor? Muito bem. Chamei aqui, pessoal, para tratar de um assunto da política internacional. Dia 3 de janeiro, amanheci, minha esposa disse assim, o Trump invadiu a Venezuela e sequestrou Maduro. Na opinião de vocês, já começando, viu, professor Saulo? Isso aqui foi ataque à soberania ou libertação do povo venezuelano? O que é que vocês acham? Quem começa? Quem você mandar aí. Professor, fica à vontade aí, você que é o cara mais jovem aqui na mesa. Existe, na verdade, hoje uma luta muito grande para manutenção da hegemonia norte-americana. E isso, às vezes, é passado de uma maneira que as pessoas não compreendem, né? Uhum. A China, pós-Segunda Guerra Mundial, havia um projeto, os Estados Unidos despontou na liderança, e o único país que tinha alguma força para poder, digamos assim, competir com os Estados Unidos era a União Soviética. Mas estrategicamente não conseguiu acompanhar essa corrida, né? E daí os Estados Unidos despontou, tanto em termos de tecnologia. A gente vai lembrar que ali, logo pós Segunda Guerra, havia uma briga muito grande para ver quem colocava o homem primeiro no espaço, depois para ver quem colocava primeiro na Lua. A corrida espacial. Exatamente. Cada arma que era produzida, havia uma contrapartida, seja pela Rússia, havia uma contrapartida norte-americana, seja pelos norte-americanos, havia uma contrapartida russa. E até hoje, na verdade, essa competição tecnológica entre Rússia e Estados Unidos continua. A Rússia hoje tem foguetes hipersônicos que ainda não existem, a tecnologia ainda não foi dominada pelos americanos, né? Embora existam argumentos que já estão chegando perto, ou já chegaram, até tal data chegam. Nem o Elon Musk será? Infelizmente não, a tecnologia de foguetes mesmo hipersônicos ainda não existe, só na Rússia e para quem a Rússia transmitiu, no caso a China e alguns outros países ali. Mas eu estou entrando nesse debate para poder ficar claro que os Estados Unidos, ele fez um desenho do mapa mundi e colocava, por exemplo, o Brasil para se desenvolver como um terreno agrícola, né? China para se desenvolver como uma grande fazenda do mundo, né, o Brasil? E a China para se desenvolver como uma produtora de tecnologia, mas não tecnologia, digo assim, bem elaborada, mas as bugigangas tecnológicas. O velho Xigling. Isso, porque o medo dos Estados Unidos, quando financiava a China naquele momento, era uma associação da China com a Rússia. E daí a China acabou, por conta de questões culturais, de organização, também conseguindo montar uma estrutura muito boa de desenvolvimento, e hoje a China domina basicamente o mercado mundial em vários segmentos. Então a China hoje é a principal ameaça para o comando da liderança mundial dos Estados Unidos, né? Então existe um jogo estratégico que a maior parte das pessoas elas não conseguem perceber. Se utiliza inteligência artificial, se utiliza a teoria dos jogos, se utiliza simulação, para verificar qual estratégia seria mais viável para a manutenção do poder norte-americano. E muita gente pensa que é petulância do Trump, que é arroto, mas não, é bem pensada, bem calculada. Não é só na Venezuela, esse é o mesmo problema que a gente encontra no Oriente Médio, é o mesmo problema que encontra também nos países que cercam a China, ali já no Oriente, no Extremo Oriente, as alianças estratégicas que ele vai fazendo, e também com o Japão, ali na ilha de Okinawa, que ele tem a maior base militar, né, ali naquela região do Oriente, do Extremo Oriente. São todas situações que estão de alerta, inclusive até a provocação da guerra da Ucrânia com a Rússia, né? São estratégias montadas para a manutenção do poder norte-americano. Então as pessoas aqui no pano de fundo veem assim, ataque à soberania ou libertação do povo, mas quem está no jogo do poder não está preocupado nem com um processo nem com outro, está preocupado na manutenção da sua força em termos mundiais. Essa é a minha percepção. Muito bem, legal. Professor Saulo, fica à vontade. O professor Tamuia fez um desenho da geopolítica mundial, embora seja um tema que
dificilmente você consegue desenhar em pouco tempo, né? E o professor fez um resumo muito objetivo, né? Muito realista do que é o cenário hoje, Daniel. A verdade é essa, né? O mundo ele sempre foi em períodos distintos dominado por áreas de influência. Sempre houve áreas de influência de grandes potências ao redor do mundo. Isso é uma tônica que acontece desde que se formaram os primeiros impérios. Então a gente não vai voltar tanto porque, né, o debate não é em cima disso, certo. Mas o mundo ele sempre foi rodeado por áreas de influência. O professor Tamuia trouxe um recorte importante que é o caso da Segunda Guerra para cá. O pós-Segunda Guerra Mundial, o período que a gente chama de Guerra Fria. Guerra Fria. E depois o período ali com a queda do Muro de Berlim, a partir dos anos 90, quando o mundo começa a supostamente se integrar novamente. A gente diz supostamente porque os Estados Unidos eles ganharam a batalha cultural, ganharam a batalha militar de alguma forma, embora essa tecnologia militar nunca tenha deixado de ser disputada pelos orientais, pelo pessoal do leste europeu, né? No próprio caso da Rússia. Então, o que passou nos anos 90 foi um país que se sobressaiu depois da Segunda Guerra Mundial e que passou a ser o grande capitão mundial em todos os níveis, no nível econômico, no nível cultural, militar. No nível do costume, no nível militar. E no nível econômico, principalmente, porque os Estados Unidos começou a concentrar, inclusive, qual deveria ser a orientação econômica mundial, a orientação econômica global, a partir do seu próprio Banco Nacional, a partir do Fundo Monetário Internacional, que é um instrumento do qual os Estados Unidos é um dos maiores financiadores e, ao mesmo tempo, um dos maiores devedores, mas é um instrumento de rendição, inclusive, de países menos fortes economicamente, digamos assim. Todo mundo lembra que nos anos 90 havia um grande debate, início dos anos 2000 diminuiu, mas nos anos 90, no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, havia um grande debate no Brasil. Os partidos considerados mais à esquerda faziam várias e várias campanhas dizendo não ao FMI, né? E você tinha essas coisas. E o que era o FMI? Um fundo de financiamento internacional voltado, né, rendido ali ao dólar, né, ao capital econômico norte-americano. Na época da FHC eu via demais isso aí, né? Fora FMI e tal, era o grande mote econômico. Hoje mal a gente ouve falar, né? Porque a regra mudou, o jogo mudou, né? Os países eles começaram a fazer blocos fracionados. Então nos anos 90 você começou a ter a formação do Mercosul, da União Europeia, os Estados Unidos, né? O BRICS, né, mais recente. Os Estados Unidos fez ali o NAFTA, que era um acordo entre México e Canadá e eles para tentar fazer alguma coisa ali mais fechada. E essa correlação de força foi criando um mundo completamente diferente. Quando o Lula assume o segundo mandato, em 2006, quando ele vence o segundo mandato em 2006, você já tinha um desenho que estava mudando a coisa, que era o Mercosul tentando emergir, o BRICS começando a ser falado e começando a se fortalecer, a União Europeia vendo que a América do Sul era um campo estratégico de disputa, principalmente com alimentação, com exportação alimentar. Não é à toa que tanto Bolsonaro quanto Lula se esforçaram agora, mesmo sendo díspares no posicionamento político, para fechar o acordo com a União Europeia, para a questão das taxas, né? Pois é. Então o mundo ele é disputado dessa forma, em áreas de influência e em pequenos blocos. E o que acontece agora, a meu ver, é que há uma clara definição por parte do Trump onde é a área de influência dele e onde ele quer que seja a área de influência norte-americana. E ele desenhou isso onde sempre foi a área de influência norte-americana depois da Segunda Guerra Mundial, que é a América Latina. Havia uma frase, né, um slogan dos Estados Unidos nos anos... no auge do século XX, ali depois antes da Segunda Guerra e mais ainda depois da Segunda Guerra, que era a tal da América para os americanos. E a América para os americanos podia ser entendida de várias formas, né? Podia ser entendida como a América Estados Unidos para o povo americano, mas também podia ser interpretada como a América toda. Não só a América Estados Unidos, mas a América Latina, né, toda para os Estados Unidos. Sempre foi a grande como área de quintal, influência, inclusive, como né? quintal, como quintal de influência deles. Para encerrar aqui esse primeiro tópico, o que eu vejo da ação dos Estados Unidos em relação ao Maduro, tem muita coisa que me estranha nessa ação. A gente vai falar sobre isso, tem muita coisa esquisita para mim aí. Mas o que eu vejo é um jogo onde o Maduro
perdeu principalmente o apoio interno, que era o grande baluarte de sustentação do chavismo, era o apoio interno da população venezuelana, que ainda existe, mas não nem de longe com a força que existia há um tempo atrás. E quando você perde a sustentação interna, você é alvo fácil, né? Se você já está na linha de frente do que o território contrário quer de você e você perde essa sustentação interna, você praticamente se rendeu. Né? Então Trump viu que dava para pegar o Maduro e pegou, né? Depois eu vou falar das esquisitices que tem nisso, mas é questão de disputa por área de influência. Não tem mistério.